Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo de número 15. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, ou a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão ao Senhor Jeová: que hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este sim será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha para os céus, e conte as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. Ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Entra, pois, à minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, tornou mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E entrou ele a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em meu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o teu Deus, Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto, a minha aliança em ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai da multidão de nações eu te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Amém. Pai, eu quero te agradecer pela leitura dessa palavra, quero te agradecer pela revelação que o Senhor me deste quando eu lia essas passagens. Eu peço, Senhor, que o mesmo nível de revelação que tu me destes quando eu meditava na tua palavra, que esse mesmo nível esteja aqui agora e intensifique-se, Senhor. Eu me abro, Pai. Eu me abro para que o Senhor possa fazer muito além do que o Senhor tem feito e dar-nos muito mais do que o Senhor tem me dado. Senhor, cada pessoa que está aqui é um ser individual na tua presença.
Cada assento deste ocupado não é ocupado por apenas um ser de carne e osso, mas é ocupado por um ser que contém uma história, por uma história de vida, que começa no ventre da mãe, na sua gravidez, e se estende até o dia de hoje. Por isso eu te peço, de uma forma poderosa, de uma forma inédita, que o poder que vem do alto venha sobre a vida dessa pessoa e venha falar-lhe ao coração. Assim como o Senhor falou com Abrão, fale conosco nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos digam graças a Deus. Irmãos, eu tenho algo muito poderoso para compartilhar com vocês. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Não será mais uma pregação, será uma palavra profética sobre a sua vida. Será uma palavra que pode decidir o seu destino nessa noite. Gênesis 16, Gênesis 15, Gênesis 16, Gênesis 17. Fala da história de um homem chamado Abrão. No capítulo 15, Deus visita Abrão e dá-lhe uma palavra. Deus fala com ele. Abraão ouve aquela palavra, mas em um determinado momento, ele começa a questionar a Deus e até mesmo, por que não dizer, discutir com Deus. O tempo passa. No capítulo 16, no capítulo 15, Deus tinha falado a ele que lhe daria um filho. No capítulo 16, esse filho demora a nascer. E ele já estava impaciente, tomado pela ansiedade da promessa que não se cumpria. E ele então tem uma conversa com sua esposa. Olha, eu queria tanto ter um filho. Quando Deus disse para mim que me daria um filho, eu falei com Deus. Eu falei com ele que eu não tenho herdeiro, eu não tenho filhos. E a mulher então, Sarai, disse a ele, olha, eu não tenho condições de gerar. E já estou avançada em idade. Mas nós temos aqui uma escrava, uma egípcia chamada Agar. Tenha relações com ela e o filho dela será como se fosse o meu filho. E Abraão então resolve dar uma forcinha para Deus. Resolve dar uma ajudinha a Deus. Fazer com que a promessa que Deus lhe havia feito pudesse ser um pouco mais rápida. E assim é feito, e assim a escrava se engravida dele, e tem um filho, e quando ela tem um filho, ela despreza a sua senhora, e começa uma confusão dentro da sua casa, e ele então tem que colocar a mulher para fora de casa. Já no capítulo de número 17, mais uma vez agora, com 99 anos, Deus aparece a Abraão, e fala com ele como falou no capítulo 15, porém com um adendo. Deus diz a ele no versículo de número 1, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Diga comigo, anda na minha presença e sê perfeito. Mais uma vez, eu vou andar na presença de Deus e vou ser perfeito. Capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, eu quero trabalhar essa mensagem de uma forma expositiva. No versículo 1 diz, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em uma visão, trazendo-lhe várias promessas. Depois dessas coisas. Quais coisas? Quais coisas? Quando você começa a analisar os capítulos anteriores, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, você se depara com uma série de fatores e circunstâncias que ocorreram com Abraão. No capítulo 12, ele estava na sua casa, cuidando da sua vida, até que o Senhor lhe apareceu e disse para ele, eu tenho promessas para você, eu te darei uma terra muito próspera, mas é necessário que você saia da casa de seus pais. É necessário que você saia do meio da tua parentela.
E depois dessas coisas, diz o texto, que coisas? Depois que ele saiu do meio da parentela, do meio da família dele, e foi para uma outra terra. Depois dessas coisas, nesse processo de sair de casa, ele edifica um altar a Deus, e faz uma aliança com Deus. Depois dessas coisas, depois de ter edificado esse altar a Deus, a Bíblia diz que há uma fome na terra. E Abraão então se vê numa situação muito complicada, porque agora ele saiu de casa, e quando eles saíam de casa, lembre-se, eles eram nômades. Eles saíam de casa, e ao sair de casa, eles não iam somente ele e a esposa, mas ele ia com a esposa, com os seus servos, com os homens que trabalhavam para ele, com seus cavalos, seus camelos, suas vacas, suas ovelhas, suas roupas. Era uma multidão que saía. E agora aquela multidão se vê numa situação apertada. E Abraão então vai para o Egito por causa da fome. Ele se refugia no Egito. E depois dessas coisas, diz o capítulo 15, depois dele se refugiar no Egito, estando no Egito, sua mulher era muito formosa, muito linda. E Abraão ficou com medo, disse, olha, se os egípcios descobrem que você é minha esposa, eles me matarão para ficar com você e casar com você. Então vamos fazer um acordo. Você vai falar que é minha irmã. E ali, ela disse, eu sou irmã dele. E aí ficou pior ainda. Falou, se é irmã, ele vai ser meu cunhado. E a coisa ficou séria, porque Faraó então queria tomá-la como mulher, e se não fosse a mão de Deus intervindo naquela situação, a coisa tinha ficado grave. Abraão passou por uma situação muito complicada ali, e Faraó teve que chegar para eles, e aí, você ficou louco? Por que você não me falou que era sua mulher? Eu não ia mexer com ela? Depois dessas coisas, diz a Bíblia em Gênesis capítulo 15, depois dessas coisas, houve uma contenda entre os trabalhadores de Ló e os trabalhadores de Abraão. Os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E eles tiveram que se separar. E ao se separar, Abraão disse, escolhe. Se você escolher a esquerda, escolha a direita. Se você escolher o norte, eu escolho o sul. E o seu sobrinho Ló escolhe as campinas de Sodoma. E o que sobra para Abraão? Areia, deserto, prejuízo, terra improdutiva. Depois dessas coisas, diz Gênesis 15. Ló, estando habitando nas campinas, alguns reis vieram contra Ló, uma guerra de 4 reis contra 5, diz o texto aqui em Gênesis capítulo 14, e eles sequestram Ló. E agora que Ló está sequestrado, chega notícia ao tio Abraão. E Abraão forma um exército de trabalhadores, de camponeses, de agricultores, de homens que cuidavam de gado, e sai para resgatar Ló, arriscando sua própria vida. Depois dessas coisas, e há uma guerra e ele vence. E posteriormente vem Melquisedeque, Jesus na figura de Melquisedeque, o rei de Salém. E ele abençoa Abraão, Abraão lhe dá o dízimo de tudo quanto tinha. E ele abençoou Abraão. E Gênesis 15 diz, e depois dessas coisas, se essa história de Abraão não fosse com Abraão, mas se fosse com você, o seu nome, e Deus nessa noite resolvesse dizer assim para você, e depois dessas coisas, eu farei a você muitas promessas e as cumprirei na sua vida. E Deus falasse assim, e depois dessas coisas, e se eu te desse uma caneta, te desse um papel, e pedisse assim para você, por favor, escreva essas coisas num papel, o que você escreveria? O que seria escrito por você? E depois dessas coisas,
Ah, pastor, depois dessas coisas, depois do meu divórcio, depois da minha falência, depois de uma doença que veio sobre mim, depois de uma crise financeira, depois de um desemprego, depois de um conflito na minha casa, depois da perca, da morte de um familiar, depois dessas coisas, que coisas seriam essas na sua vida? Na de Abraão, foi deixar a parentela, foi a contenda entre os pastores de Ló e Abraão, foi o problema no Egito, a fome na terra. E você? Qual seria a sua lista, na qual você poderia dizer, e depois dessas coisas? O que seria? O fato é que, sempre depois destas coisas, e eu não sei aonde você está nesse processo, eu não sei aonde você se encontra nessa sua estrada da vida, mas eu posso te dizer uma coisa: depois dessas coisas, você vai ter uma visão da parte de Deus, te mostrando o rumo, o norte, o que vai lhe acontecer. Amém? Vai vir promessas da parte de Deus. E elas vieram para Abraão. Deus falou para ele: olha, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Eu, Abraão, eu sou o grandíssimo galardão para você. Galardão quer dizer recompensa, presente. Eu sou o maior presente que você já recebeu na sua vida. Eu serei a maior recompensa que você já recebeu na sua vida. E Abraão, ao ouvir aquilo, em vez dele dizer, sim, Senhor, eu tomo posse, eu recebo essa palavra, eu tomo essa palavra para a minha vida. Não. O que Abraão faz? Abraão começa a discutir com Deus. É como se Abraão estivesse dizendo, versículo 2, espera aí, Deus. Calma aí, você está dizendo para mim que vai ser meu escudo? Você está dizendo para mim que vai ser o meu presente? Presente que eu quero é um filho, Deus. O Senhor sabe disso. Eu tenho lá em casa um mordomo, ele que vai herdar, porque eu não tenho filho. E ele começa a questionar, ele começa a argumentar com Deus. Deus está mostrando para ele o futuro. E ele estava tão preso ao passado, que ele não conseguia enxergar, ele não conseguia ver. E sabe, o fato dele não conseguir ver, ele estava tomado de argumentos. Ouça isso. Quem é bom de argumento, em via de regra, é ruim de arrependimento. Diga comigo, quem é bom de argumento, pode ser ruim de arrependimento. Quem tem muito argumento, tem muita justificativa. Foi isso que Abraão começou a fazer. Ele não estava entendendo, Deus queria mostrar para ele o futuro, ele estava preso ao passado. Será que isso se identifica com você? Quando você ouve uma palavra, quando você ouve uma pregação, quando você ouve uma mensagem como essa, dizendo, acabou, depois dessas coisas, acabou, um novo dia começa, uma nova história começa, mas você ainda está lá, preso ao passado, tentando argumentar com Deus, situações que ocorreram lá atrás, e que você não pode fazer mais nada por elas. Quem é bom de argumento, é ruim de arrependimento. E chega um determinado momento agora, em que Abraão, então, não consegue visualizar o que Deus estava falando com ele. Ele estava dentro de uma tenda, Deus fala assim, Abraão, sai da tenda, vai lá fora, eu vou te mostrar. E Deus começa a mostrar a Abraão as estrelas, e diz, conte-as. Ele não conseguia contar, Deus disse, olha, assim será a tua descendência. Sabe, às vezes, para Deus falar conosco, para que a gente possa entender o que Deus de fato quer falar comigo, com você, nós precisamos sair da caixinha. Diga comigo, eu preciso sair da caixinha. Pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa, abrir a sua mente, entender o que Deus tem para você, desapega do passado, seja um crente OLX, desapega, vira para a pessoa que está do seu lado, desapega, irmão.
Sabe, é interessante porque ele não conseguia ver. Mas quando ele sai da caixa, Deus começa a falar com ele de uma forma tão clara. Deus fala com ele: olha, Abraão, você vai ter uma descendência tão grande, você terá filhos, sabe, a sua descendência, Deus começou a falar coisa para ele, para os filhos dele, daqui a 400 anos. Imagina, irmão, você está na presença de Deus e Deus te mostrar a sua vida, a vida dos seus filhos, dos seus netos, seus bisnetos, a quarta geração, daqui a 400 anos. Deus começou a mostrar para ele como seria daqui 400 anos. E ele ficou super empolgado com aquilo. Então eu vou ter um filho, tem que adiantar o processo. E aí começa o capítulo 16. Em vez dele ter um filho com a esposa, ele tem um filho com a serva. Interessante, porque hoje, quando eu meditava nessa passagem, eu falava: Deus, tem coisa mais profunda aqui que eu não estou sabendo. E aí eu fui para dentro da Torá, e eu fui para escritos de rabinos que viveram há séculos atrás. E eu achei uma história interessante, porque ele conta que Agar não era uma simples escrava egípcia, não. Ela era filha de um faraó. O faraó que tentou ter um caso com Sara. E agora o faraó diz para Abraão: olha, essa aqui é minha filha. Uma maneira de eu consertar essa situação é dando ela para vocês como serva, como escrava. Porque eu sei que como serva sua, ela será melhor do que uma princesa aqui no Egito. Interessante isso, porque Abraão tem um filho com ela. Seu nome é Ismael. Mas não era para ser Ismael, era para ser Isaac. Mas Abraão então tem relação com ela, e dali surge um filho. Abraão não soube esperar o tempo de Deus. Ele tentou dar uma mãozinha para Deus, ele tentou dar uma forcinha para Deus. Sabe, Deus tem feito promessas a você, Deus tem falado coisas com você. Não queira ajudar a Deus, Deus não precisa da sua ajuda. Tudo que Deus precisa de você é da sua obediência, da sua paciência, de saber esperar o tempo certo, para que as coisas ocorram no momento certo. Porque quando as coisas não saem no tempo de Deus, as consequências vêm. Ouça uma coisa: Deus é longânimo em perdoar os nossos pecados. Ouça isso. Deus é longânimo em perdoar os nossos pecados. Eu não tenho dúvida de que não importa o que você fez, o que você cometeu, não importa. Se de fato houve um arrependimento genuíno no seu coração, com certeza houve o perdão de Deus. Deus perdoa o seu pecado, mas você vai ter que aprender a conviver com a consequência. E ele agora tem um filho chamado Ismael. Depois Sara se engravida e tem um filho chamado Isaac. Toda vez que você liga a sua televisão, que você entra na internet, que você lê um jornal e você vê árabes e judeus brigando, lembre-se desse dia que você ouviu essa mensagem. Porque Ismael, o filho da escrava egípcia, é o pai dos árabes. E os árabes, os muçulmanos árabes, eles dizem: eu sou descendência de Abraão. E os judeus dizem: não, quem é a descendência legítima somos nós. A terra é nossa. Não, a terra é nossa. Você já viu a briga por terra lá? Aqui originou a briga. Aqui começa tudo. Irmãos, isso aqui já vai para 6.000 anos que aconteceu. 6.000 anos depois, a confusão ainda existe. Quem está entendendo, diga amém. Deus perdoa o seu pecado, mas as consequências virão. Então eu e você precisamos aprender a andar no tempo de Deus, andar no relógio de Deus, no kairós de Deus,
na hora do Altíssimo. Porque tudo aquilo que vem fora de tempo causa problema. Até a natureza. Se chove fora de tempo, se dá sol fora de tempo, se faz frio fora de tempo. Tudo que vem fora de tempo complica. E por que não dizer que grande parte dos problemas que existem no casamento, na família, por que não dizer que grande parte dessas situações ocorre por coisas fora de tempo? Pastor, estamos endividados e o meu casamento está muito complicado por causa da dívida que a gente contraiu. E por que vocês contraíram uma dívida? Porque nós compramos fora de tempo. Poderíamos ter esperado, não esperamos. Meu casamento está uma confusão, por quê? Por causa das palavras inapropriadas. Palavras, talvez fossem verdades. Pastor, minha mulher, ela briga comigo e ela me fala umas verdades e aquilo me machuca. Meu esposo briga comigo e ele me fala algumas coisas e me machuca, mas aquilo é verdade. Bom, se é verdade, então por que machucou? Se é verdade, por que feriu? Se é verdade, por que trouxe problemas? Por uma situação. São verdades, mas foram fora de tempo. A Bíblia diz, há tempo de calar e há tempo de falar. Há tempo de falar e tempo de ficar calado. Grande parte dos nossos problemas existem por questões das próprias atitudes ocasionadas fora de tempo. E agora, a Bíblia diz que Gênesis 15, 16, Deus dá uma palavra para ele. É interessante que, quando Deus dá aquela palavra, Deus fala assim, a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Irmãos, isso aqui dá uma pregação. Esses últimos 2 versículos aqui, o 12, os versículos aqui 13 e o 16, eu poderia ter uma outra mensagem em cima disso aqui, porque a revelação que Deus me deu aqui foi muito forte. Mas eu quero só te adiantar 2 coisas. Deus diz para Abraão o seguinte, olha, Deus está falando com ele, versículo 13. Então disse Abraão, saibas de certo, peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligirão por 400 anos. Deus estava falando de quem? Lembra? Do povo no Egito. Deus estava falando, porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José, José levou o povo para o Egito. E Deus está falando com ele, coisas daqui a 400 anos. Sabe, quando meus olhos pararam aqui nesse texto, o Espírito Santo falou comigo, filho, você precisa entender uma coisa. Raciocinem comigo. Deus está falando 4 gerações anteriores, ou 4, Abraão, Isaac, Jacó, José. Deus está falando com Abraão, Isaac não tinha nascido, Jacó não tinha nascido, José não tinha nascido. Deus está falando com Abraão, eu vou te dar filhos, seus filhos serão levados para o Egito, uma outra nação, lá eles servirão por 400 anos. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que foi Deus que levou o povo hebreu para o Egito. Claro, a Bíblia diz isso. Mas aonde está a revelação, pastor? É quando Deus tira o povo do Egito. Então, o Deus que leva é o Deus que tira. E eu vejo, às vezes, os crentes, em determinadas situações, que me procuram para conversar, e eles dizem assim, pastor, sabe, Deus colocou isso aqui na minha vida. Deus colocou isso aqui na minha vida. Deus me deu isso aqui. Isso aqui pode representar qualquer coisa, a área da sua vida. Mas pastor, isso aqui agora só está me dando problema. Isso aqui agora só está me dando dor de cabeça. Isso aqui só está me dando prejuízo financeiro, emocional, espiritual. Sabe, eu não sei mais o que fazer. A palavra que eu tenho para você é, pega e joga fora.
Oh, mas como, pastor, que eu posso jogar fora se foi Deus que me deu? Entenda, as coisas de Deus na nossa vida têm um tempo de validade. Aquilo que te foi útil ontem, talvez não lhe será útil amanhã. O Deus que levou o povo hebreu para o Egito, agora está falando, sai do Egito, porque o Egito já não presta mais. Por que não dizer de Neustã, a serpente de bronze no deserto? Quando os hebreus começaram a reclamar, e veio então uma praga de serpente, e a Bíblia diz que Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, e que todo aquele que olhasse para a serpente, as serpentes, o veneno das serpentes não tinha poder sobre eles. Mas a Bíblia diz lá na frente, não sei se em Reis ou Crônicas, que Deus mandou destruir a serpente de metal, porque os hebreus e o povo estavam adorando, idolatrando, e Deus mandou destruir, Deus mandou fazer, Deus mandou destruir. Quem está entendendo onde eu estou querendo chegar com isso? O que na sua vida hoje você tem tanto medo, e isso tem causado uma pressão psicológica, emocional, dentro de você, a ponto de te prender, e você já não consegue mais sair daquela situação, por excesso de zelo, e zelo é bom, respeito é bom para com Deus, temor de Deus é bom, mas só que quando Deus te deu, você estava sensível à voz dele. Agora que Deus está mandando jogar fora, você não está sensível, por isso não está entendendo. Por isso nós precisamos estar com os nossos ouvidos afinados diante do Senhor. Uma das coisas que eu mais temo em minha vida é perder o tempo, ou agir depois do tempo. Eu vou apressar um pouco e caminhar um pouco mais adiante. Capítulo 17. Sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Olha só que interessante. Deus está falando com Abraão, Deus está falando com ele. Abraão agora era a imagem da frustração, a imagem do cansaço. Imagina um homem de 99 anos de idade, olhar para trás e falar: eu fiz muita coisa, eu ajudei muita gente, eu fiz demais pelas pessoas, mas tudo o que eu queria na vida, eu ainda não consegui. Eu tive com Deus, eu vi Deus, eu vi a destruição de Sodoma e Gomorra, eu vi fogo e enxofre cair do céu, eu vi a Ló saindo, sua mulher virando estátua de sal, eu recebi os anjos, eu conversei com eles, eles almoçaram, jantaram comigo, eu tive inúmeras experiências, mas o que eu mais queria, o meu sonho, eu não realizei. Imagina, se frustração a um jovem de 20 anos causa cansaço, imagina a frustração a um homem de 99 anos. Mas tudo que Deus fala em Gênesis 17, foi o mesmo que ele falou em Gênesis 15 com Abraão. Só que agora, a postura de Abraão é diferente. Na postura do capítulo 15, Abraão contende com Deus. Está cheio de argumentos. Não, eu não tenho filho, eu tenho um mordomo. Ele está cheio de argumentações. Mas agora, quando Deus vira para ele, Deus fala com ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Versículo 3. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou com Deus. E falou Deus com ele, dizendo, diga comigo assim: e caiu Abrão sobre o seu rosto. E caiu Abrão sobre o seu rosto. A atitude agora mudou? O homem que argumentava e discutia, está argumentando e discutindo? Não, o que ele faz? Ele se humilha.
ele se prostra diante de Deus. Talvez ele estivesse lembrando de tudo que aconteceu lá no capítulo 15. Como eu fui arrogante em discutir com Deus. Como eu fui soberbo. Como eu fui infantil. Como eu fui moleque. Interessante que Deus diz para ele: Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Interessante que perfeito, essa palavra perfeito, não é como a perfeição do homem. Não, não é. Essa palavra perfeito aqui, ela é teleios, que quer dizer maduro, completo. Anda na minha presença e ser perfeito, seja maduro, entenda o processo, entenda as coisas que eu quero fazer com você. O único lugar que você consegue ser perfeito é na presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus, ela tem a virtude de suprir as nossas deficiências. A presença de Deus tem a virtude de nos capacitar em áreas que nós somos debilitados. A presença de Deus, ela tem essa forma sobre as nossas vidas. Por isso nós estamos insistindo nesses próximos meses. Busque a presença de Deus. Nosso alvo como célula é encher a célula da presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus, ela nos dá força, ela dá provisão, ela dá capacitação, ela dá sabedoria, ela dá ousadia, ela dá encorajamento. Quanto mais cheio da presença de Deus você for, mais sábio você será, mais forte você será, mais ousado você será, mais corajoso você será, mais perto da perfeição você estará. Amém? As pessoas às vezes chegam para mim, quando elas me encontram, aí na rua: nossa, pastor, mas o senhor é tão baixinho, hein? Puxa vida, que elogio. Eu falo: por quê? Não, porque quando a gente vai naquela igreja e a gente vê o senhor lá naquele altar, parece que o senhor é um homão grandão. Já ouviu falar isso aí? Ou já pensou assim também? É porque quando eu subo aqui, nesse processo de degraus aqui, há uma transformação de presença de Deus, de autoridade, de ousadia, de palavra de revelação, de sabedoria, de encorajamento, de conhecimento, que não é própria, da minha própria natureza, da minha própria inteligência. Eu jamais pensei que um dia eu seria um pregador, porque eu era hiper, mega, nitro tímido. Mas quando a presença de Deus vem, você vê pessoas, às vezes eu vejo alguns irmãos aqui na igreja, que mal cumprimentam a gente, tão tímido que é. Quando eles pegam o microfone, eles assumem uma liderança de célula, ou quando eles vão dar um testemunho, eles vão dar uma palavra, parece que não são mais um gatinho, mas um leão. A presença de Deus tem esse poder. O nosso desafio é ser cheio da presença de Deus. E quando eu sou cheio da presença de Deus, eu sou perfeito. Quando eu digo perfeito, perfeito aos olhos do mundo é aquele que não tem imperfeição. Perfeito aos olhos do mundo é aquele que não erra. Mas perfeito aos olhos de Deus não é gente que não tem imperfeição, não é pessoas que não têm defeito, não são pessoas que não erram. Perfeito aos olhos de Deus são pessoas que são justificadas pelo sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois é Deus quem os justifica. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Segundo Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Andar na presença de Deus é andar na luz. Andar na presença de Deus
é andar debaixo da virtude de ser protegido. Como disse o capítulo 15, eu sou o teu escudo, eu sou a tua recompensa. Diga comigo, Deus é o meu escudo, Deus é a minha recompensa. Diga com voz de profeta, Deus é o meu escudo, Deus é a minha recompensa. É a presença de Deus que faz a diferença entre você e você. É a presença de Deus que faz a diferença entre você e as pessoas lá de fora. Aonde quer que você estiver, o fator diferencial sempre será a presença de Deus. Sempre será a presença do Altíssimo sobre a sua vida. Por isso, quanto mais cheio dele você tiver, mais protegido você será. Quanto mais cheio dele você tiver, mais recompensa você receberá. Hebreus capítulo 11 vai dizer o seguinte, a palavra de Deus ali, ela nos diz algo interessantíssimo, diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima, creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. A presença de Deus, quando você se aproxima dele, você tem que acreditar que ele é galardoador. Lá ele diz, eu sou o teu galardão. Galardão quer dizer recompensa. Quanto mais cheio da presença de Deus você tiver, menos vulnerável você será. Eu não digo que os ataques desaparecerão. Eu não digo que as lutas acabarão. Eu não digo que você terá menos problema. Talvez os problemas até aumentem um pouco. Mas com a presença de Deus, você não será vulnerável às provas. Com a presença de Deus, você não será vulnerável às lutas. Em Efésios 5, a Bíblia diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E quando se fala de cheio do Espírito Santo, eu imagino a minha vida como um copo. Um copo. Eu sou um copo. Como um copo como esse. Vulnerável. E quando vem o fogo, as provações, as lutas, olha o que acontece comigo. Eu começo a queimar. As provações vêm sobre a minha vida. Eu sou uma presa tão fácil. Sabe, doenças, enfermidades, problemas no casamento, problemas na família, problemas de várias ordens. Eu vou só encolhendo, fragilizando, até acabar. Assim é a minha vida. Mas quando eu decido entregar minha vida, e não só ser um crente, mas ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque quanto mais eu busco, mais cheio de Deus eu fico. Quanto mais eu busco, mais cheio de poder eu fico. As lutas não acabam, são as mesmas. O fogo da provação continua. Só que agora, não tem mais poder. Não faz mais nada. Por quê? Porque eu estou cheio. Eu estou cheio do poder de Deus. Eu estou cheio da presença de Deus. O fato de estar cheio da presença de Deus não vai me livrar de provações. O fato de estar cheio da presença de Deus não vai me livrar de lutas, mas me dará poder, capacitação, coragem, ousadia, força que eu não sei explicar como. E as pessoas ao meu redor vão olhar para mim e dizer, eu não sei aonde fulana tira tanta força. Eu não sei aonde fulano tira tanta força. Sabe, ele passa por tantas coisas, mas é como se ele não passasse por nada. O fogo vem com tudo. Sabe, o fogo vem, mas olha, o fogo não consegue, não queima, não tem jeito. A explicação é uma, porque ele está cheio. Por isso Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando você anda na minha presença, você passará pelo fogo. O profeta Isaías disse isso. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, elas não submergerão.
toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, tu a condenarás. Essa é a herança daqueles que estão cheios da presença de Deus. Amém? Essa é a promessa de Deus. Essa é a palavra dele para nós. Ser cheio da presença. Eu não estou convidando você a ser um membro da Igreja Batista. Eu não estou convidando você a ser um membro de uma célula. Eu não estou convidando você a ser alguém que frequenta as reuniões, não. Eu estou convidando você a ser cheio do poder de Deus. Cheio da presença de Deus. Só isso. Só isso. Mais nada. É só isso que Jesus quer. Só isso. Quando Marta tentou fazer tanta coisa, e ela ficou importunada, ou aliás, incomodada, porque Maria não fazia nada, ela disse: Senhor, manda que a minha irmã me ajude. Jesus diz: Marta, Marta, porque estás ansiosa, uma coisa só é necessária. Uma coisa só. Eu não sei quantas coisas você pretende fazer, mas eu quero te dizer, faça apenas uma. Seja cheio da presença de Deus. Isso é o suficiente. E você será perfeito aos olhos dele. Vamos nos colocar em pé nesse momento.